O estudo continua e hoje nós vamos estudar sobre este homem que está na estrada de Damasco. Capítulo 9, verso 3 ao verso 9 de Atos. Eu gostaria de ler apenas alguns versos. Atos capítulo 9, versos 3 ao verso 9. O texto bíblico diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns entre os do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Você percebe que logo nessa introdução, aqui do capítulo 9, no verso 1, no verso 2, você percebe que ele ainda respira ameaças de morte contra os discípulos de Cristo, aqueles que viviam na religião do caminho. Agora você vai perceber que ele, nesse momento de fúria, de raiva, de rancor no coração, acreditando que ele estava fazendo o que era correto, no verso 3, diz que ele vai de caminho na estrada de Damasco. E subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você já parou para pensar se em algum momento da tua vida você já pensou que você poderia estar perseguindo o próprio Cristo? Veja, na mente de Saulo, ele estava fazendo a vontade de Deus. Só que a gente percebe que o zelo dele pelas tradições, o zelo dele pela lei, o zelo dele pelos valores dos homens naquela época, eram maiores. E você percebe que as pessoas para Paulo era como se fosse um objeto. Ele estava mais preocupado com os princípios, com os valores que haviam sido estabelecidos naquela época do que com as pessoas por quem Cristo havia morrido. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu querido amigo, que está me assistindo nesse momento. Os valores são importantes, mas as pessoas, elas são tão importantes quanto os valores. Saulo, ele ouve a voz, mas antes de ele ouvir a voz, ele viu uma luz. Eu queria dizer para você que ele estava acompanhado pelos seus companheiros de viagem. Ele viu a luz, ele ouviu a voz, ele compreendeu a voz, e a partir dali, a vida de Paulo, ela dá uns 180 graus. Ela muda. Talvez você que está me assistindo também precise, nesse momento, ouvir a voz de Deus para que a sua vida dê uns 180 graus. Um giro de 180 graus. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero dizer para você que a história desse homem começa a mudar. E a sua? Que tal começar essa mudança agora? Será se você precisa cair do cavalo também? Será se você precisa cair do seu orgulho, das suas crenças totalmente equivocadas, do seu farisaísmo? Que Deus abençoe você. Que você sinta o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida. E que, se preciso for, que Cristo possa enviar um anjo, ou Ele mesmo possa vir até você, usar uma pessoa, usar a sua palavra, para falar para você que você é um instrumento poderoso nas mãos dEle. Mas que primeiro você precisa passar pela conversão. Que Deus te abençoe. Eu queria orar por você. Querido Deus, Paulo, que ainda se chamava Saulo, ele caiu do cavalo. Às vezes precisamos cair do cavalo, Senhor. E cair do cavalo
significa jogar o nosso orgulho por terra. Que o Senhor nos ajude a andar humildemente na Tua presença, a fim de sermos um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Abençoe essa pessoa que está me assistindo. Que o Senhor possa transformar a sua vida, transformar o seu coração, para que ele possa ser um vaso de bênçãos nas Tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.